Dá uma olhada na interface dessas ferramentas. Você acabou de ver várias ferramentas diferentes, de empresas diferentes, de times diferentes, algumas bilionárias, outras open source, né, com um time menor. E você percebeu que todas elas têm alguma coisa em comum? Todas elas são praticamente iguais. São os projetos na esquerda, o chat com o agente logo no centro, né? E na direita você tem aí algumas ferramentas que variam de uma para outra. E o que acontece é que quando empresas que competem entre si, elas chegam no mesmo design de interface, isso acaba que não é uma coincidência, né? Isso é o mercado dizendo que eles encontraram um padrão, ou seja, tá todo mundo convergindo aí para o mesmo lugar. E o Cursor, né, que é provavelmente a maior ferramenta de IA para construir software do mundo e que está avaliado aí, ó, em 29 bilhões de dólares, também acabou de redesenhar a interface inteira para seguir esse mesmo padrão. E hoje eu vou te mostrar o que é o Cursor Glass, que é essa nova interface, né, do Cursor, e o que está por trás dessa mudança, ou seja, por que isso é muito mais importante do que parece, não é só um redesign ali do visual. E no final eu também vou te entregar um prompt, como eu sempre faço, né, em todos os meus vídeos, que faz a sua IA agir como um gerenciador de projetos, ou seja, um Product Manager, como o pessoal gosta de falar. E esse prompt ele vai ser útil para você dividir o trabalho entre os seus agentes do jeito certo. E, inclusive, você vai conseguir aproveitar melhor esses novos modelos de interface que estão surgindo. Seguinte, na semana passada, o Cursor lançou o Composer 2, que é o modelo próprio de código deles. E a gente pode ver aqui, né, que tem uma comparação de performance, de custo e tudo mais, comparando aí com o ChatGPT 5.4, com o Opus 4.6. Só que o que é mais interessante aqui é que já quase no finalzinho aqui da página, depois que eles compararam aí o Cursor com os outros modelos, quase numa nota escondida de rodapé, eles soltaram uma coisa, que basicamente é esse anúncio aqui. Nós estamos compartilhando um alpha da nossa interface. E basicamente aqui eles colocaram um anúncio, um link, né, do Cursor Glass. E quando eu clico aqui, ele diz o seguinte: onde o poderoso parece simples, uma nova interface criada para tornar o seu trabalho com agentes mais claro, mais intuitivo e sob o seu controle. E antes de te mostrar o Cursor Glass, a nova interface do Cursor por dentro, eu vou abrir aqui o Antigravity para você ver como que uma IDE se parece. Você percebe que a gente tem aqui documentos à esquerda, né? O código no centro aqui da interface e o chat à direita. Então, todas as IDEs normalmente funcionam dessa forma. Bom, se a gente abre o cursor antigo, é mais ou menos do mesmo jeito. Os documentos do lado esquerdo, código no centro e ao lado direito, o chat. E aí, quando você abre o Cursor Glass pela primeira vez, a sensação é bem estranha, né? É diferente. Pô, cadê o editor que estava aqui desse lado? Cadê as abas aqui em cima? Cadê a sidebar, né? Cheio de pasta, cheio de arquivo. Bom, tudo isso sumiu. Porque o que sobrou é basicamente isso aqui. São 3 áreas, onde do lado esquerdo agora a gente tem os nossos projetos. Não são mais uma quantidade enorme de arquivos, mas sim os projetos específicos e dentro de cada projeto, os agentes que você rodou. Então, por exemplo, aqui dentro desse projeto, eu tenho um agente que eu rodei com uma conversa, com cada tarefa, tudo organizado por projeto. Aqui no centro, né, como você pode perceber, a gente tem o nosso chat com o agente. Então você trabalha, você manda tarefa, você planeja, você executa. Se eu toco aqui, eu consigo criar um novo chat com um novo agente. E aqui do lado direito, se eu tocar aqui nesse botãozinho de Show Panel, a gente tem tudo o que você precisa ver. Ou seja, nós temos o nosso terminal, nós temos a visualização aqui do Git, né, com todas as mudanças que os agentes fizeram. E cada uma dessas coisas, elas funcionam em abas. Então você alterna entre elas sem perder nada. Por exemplo, aqui eu tenho o nosso browser, né, então eu consigo analisar o preview do nosso projeto. Aqui eu tenho todos os documentos que antes ficavam lá do lado esquerdo. Então aqui eu tenho tudo que eu preciso. Se eu quiser entrar aqui num preview, por exemplo, do meu Design System, eu consigo ver dessa forma. Ou eu posso também analisar o Markdown, que é aquele padrão utilizado. E olha só o que é legal.
Bom, aqui eu tenho o meu design system desse projeto aqui do Refine. Se eu troco aqui para o Bloop, basicamente eu tenho agora os arquivos do Bloop com um outro design system aqui, ó, tá vendo? Ou seja, os documentos mudam, o browser vai mudar também quando eu abrir esse projeto, o histórico de agentes, o terminal, tudo vai mudar porque tudo é isolado por projeto. Então, antes, se você estava trabalhando aí em 2 projetos no Cursor, era meio que bagunçado, era um terminal ali misturado, um arquivo aberto do projeto errado, o contexto acabava ficando perdido. Então, agora, cada projeto é um mundo separado e tudo na mesma tela, você não precisa abrir janelas diferentes. Outra grande mudança que a gente tem também, que já tinha sido lançado, é o Marketplace aqui do Cursor. Ou seja, o Cursor juntou tudo que antes era separado, né? Então, skills, regras, MCPs, subagents, tudo ele juntou agora num lugar só. Virou um marketplace de plugins, né? Você instala e usa, você não precisa ficar configurando cada coisa em um lugar diferente. Então, por exemplo, aqui no Convex, se eu clico, eu tenho o MCP do Convex, eu tenho as skills do Convex, eu tenho subagents, eu tenho várias regras, eu tenho hooks. Então, tudo isso dentro de um único plugin que você instala de uma vez só. Então, o mais importante não é uma feature específica aqui nova do Cursor, é que essa interface ela comunica alguma coisa diferente. O Cursor antigo, até vou abrir aqui o Anti-Gravity, ele dizia basicamente isso: você é um programador, então aqui estão seus arquivos, aqui está o seu código, edite, faça o que você sabe fazer. O Cursor Glass e todas essas novas interfaces que estão surgindo, ele te diz o seguinte: você é um gerente de agentes, aqui estão os seus projetos, delegue e eles resolvem. Então, isso é uma mudança de modelo mental. E isso é muito mais profundo do que só um redesign da tela. Ou seja, diversas ferramentas estão convergindo para mostrar para você que mais pessoas, além de programadores, podem usar ferramentas de orquestração de IA. Essas ferramentas não são mais somente para programadores, são para qualquer pessoa, seja você um designer, seja você um founder, que orquestre agentes de IA. Então, aqui é onde essa história começa a ficar maior que o Cursor. Porque o Cursor, ele não foi o primeiro, inclusive ele foi um dos últimos a fazer esse redesign da interface. A gente tem, por exemplo, o Codex, né? Esse é o Codex aqui da OpenAI, lançado aí em fevereiro como um aplicativo para desktop. E a OpenAI, a própria OpenAI, descreve ele como um centro de comando para agentes, né? Você vê que a gente tem os projetos organizados aqui na esquerda, os agentes rodando em threads, né, separadas aqui no meio, e aqui as mudanças que foram feitas recentes, commits. Inclusive o Codex foi além, né? Agora ele tem inclusive automações que rodam em background num cronograma. Então você configura uma vez só e o agente roda o dia todinho sozinho. Então isso aqui é muito legal, porque ele roda, por exemplo, triagem de bugs, ele roda monitoramentos, resumos do que acontece no projeto sem que você precise abrir a ferramenta. Além disso, ó, eu estou aqui agora com a interface do Codex aberto. A gente tem também agora plugins, então basicamente a mesma coisa do Cursor. Então, por exemplo, aqui o plugin do Figma, ele vai me dar acesso a diversas skills. O plugin aqui do Linear me dá acesso também a MCP, skill. Então, todas essas ferramentas estão convergindo para entregar tudo no mesmo local, para facilitar a sua vida e para que você se torne um orquestrador de agentes com todos os seus projetos. Então aqui dentro eu estou dentro do Refine, mas eu posso mudar para qualquer outro desses projetos. E aqui do lado eu tenho também o meu painel aí de mudanças, tenho os meus documentos, então você percebe que eles estão convergindo sempre para essa ideia de orquestração de agentes. Além do Codex, a gente tem o T3 Code, que foi criado pelo Theo, que é um dos maiores criadores aí de conteúdo dev do mundo. Ele é open source, o T3 Code, ele é gratuito, ele conecta no Codex, no Cloud Code, usando suas próprias chaves. O post de lançamento aí desse T3 Code, ele teve mais de 1 milhão de views lá no Twitter, no X. Só que antes de lançar, o Theo ele publicou inclusive um manifesto chamado The Agentic Code Problem. Ele também teve mais de 1 milhão de views e ele disse algo bem forte: nós precisamos mudar como usamos os computadores. Então, mais uma vez, olha a interface, projetos aqui na esquerda, aqui desse lado direito você vai ter as suas GIFs e no centro você tem o agente, o chat, onde você vai trabalhar. E tem um detalhe que é bem interessante: o T3 ele usa Git Worktree, ou seja, isso significa que quando um agente ele começa uma tarefa, ele trabalha numa cópia separada do seu código. Então, o seu projeto principal não é tocado. O agente ele pode fazer o que quiser na cópia dele e você só vai aceitar as mudanças quando você revisar e aprovar. Bom, a gente tem também o Conductor, que saiu da Y Combinator, e basicamente a gente percebe que é a mesma coisa. Você deixa
um time de agentes rodar para você Cloud Code, Codex ao mesmo tempo, tudo em paralelo, cada um trabalhando numa cópia isolada do seu código. E a gente também tem uma interface muito similar. A mesma coisa aqui com o Polyscope, que é um projeto open source gratuito. Você pode perceber que é a mesma estrutura também. Então você percebe que são várias ferramentas, são empresas diferentes, times que não conversam entre si, né? Só que todos eles chegaram no mesmo design, que são projetos na esquerda, no centro a gente tem o agente e ferramentas na direita. Até o próprio Antigravity também fez a mesma coisa. Se eu tocar aqui em Open Agent Manager, você percebe que a gente tem exatamente o mesmo processo. Aqui os nossos projetos, aqui nós temos o chat e aqui do lado você pode ter mais outras ferramentas quando você conversar aqui com a gente. Então, por exemplo, eu vou falar aqui, lance 2 subagents para analisar o design system desse app. Então, aqui dentro desse projeto, acabei de abrir esse novo chat. Desse lado vão aparecer alguns arquivos depois que os subagents trabalharem. Então, por exemplo, olha só, aqui a gente tem os progressos, né, a análise do design system, o que está sendo feito. Eu posso abrir um novo chat, já lançar mais agentes e vou orquestrando tudo de forma coesa e profissional. Bom, e quando essas coisas acontecem, né, quando diversas ferramentas concorrentes vão convergindo para a mesma interface, para o mesmo visual, isso significa que o mercado inteiro está dizendo que esse é o jeito certo de trabalhar com agente de IA. E se você é designer, se você é builder, se você é founder, você provavelmente vai reconhecer esse padrão de interfaces. Por exemplo, se eu acessar ferramentas até de produtividade como o Notion, você percebe que do meu lado esquerdo eu tenho os meus projetos, no centro eu tenho um chat ou um lugar para escrever, desse outro lado aqui eu tenho ferramentas. A mesma coisa acontece se eu acesso o Craft, que é outro app de produtividade. Eu tenho aqui os meus projetos. Aqui no centro, um lugar para escrever. E desse lado aqui, ferramentas. Se eu acessar, por exemplo, o Linear, você vai ver que o processo é o mesmo. São projetos na esquerda. Olha só, são tarefas aqui no centro e detalhes mais na direita. Isso funciona porque é como o cérebro organiza informação. Você precisa de 3 coisas para saber trabalhar bem. Ou seja, você precisa saber onde você está, focar no que você está fazendo e ter acesso rápido ao que você precisa consultar, por exemplo. Então, a esquerda é onde eu estou, o meio é o que eu estou fazendo e a direita é o que eu preciso ver. E as ferramentas de produtividade descobriram isso há muito tempo atrás. Agora, as ferramentas de agentes de IA chegaram no mesmo lugar. E como eu falei, isso me diz uma coisa muito clara. Essas ferramentas elas não estão sendo construídas só para programadores. Elas estão sendo construídas para qualquer pessoa que trabalha com agente de IA. Está ficando muito mais fácil, está ficando muito mais simples da gente conseguir resolver o problema da construção de software. Se o layout ele é o mesmo do Linear, se o layout é o mesmo do Notion, do Craft, a intenção é que qualquer profissional consiga usar. Não somente quem escreve código. Inclusive, se você quiser entrar nesse mundo de construir software com IA, mas ainda está meio perdido, ou então quer aprender a construir da forma certa, com estratégia de produto, com pensamento de construir algo realmente relevante, na Product Builders Academy eu tenho uma trilha que te leva do zero ao app em 14 dias. E lá a gente não fala de construir mandando prompt aleatório. A gente faz com processo, com pensamento, com estratégia de produto, com design sólido. Então, se você quiser fazer parte do time, toca no primeiro link da descrição, você vai curtir demais. Mas beleza, a interface é bonita, o padrão faz sentido, mas o que muda na prática para quem constrói? Bom, basicamente você consegue ter acesso a múltiplos agentes ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui no cursor, se eu rodar crie 3 subagents para planejar a autenticação desse app. Eu posso selecionar o modo plan e aí o que vai acontecer é que o cursor ele vai dividir em subagents, onde cada um vai fazer a sua parte e você vai ver todos trabalhando ao mesmo tempo. Então, aqui ele já criou o nosso plano, ele vai definir 3 subagents com escopos disjuntos e vai nos ajudar a implementar a autenticação desse app. Bom, isso não é novo, o cursor já fazia isso antes, todas as ferramentas de IA fazem, só que aqui ele está construindo diversos planos para cada um dos subagents. Então ele tem um plano para o subagent 1, para o subagent 2 e para o subagent 3. Além, claro, da arquitetura da autenticação. Então vamos pedir para ele rodar os subagents e dar uma olhada nisso daqui. Agora a gente consegue ver cada um dos subagents rodando, fazendo cada coisa. A gente pode pausar cada um se a gente quiser.
a gente pode redirecionar, inclusive, para um outro modelo, esse subagent específico. Eu posso voltar agora aqui, analisar todos os subagents trabalhando juntos. E isso acaba importando muito, né? Porque cada modelo ele é bom em coisas diferentes. Então você pode usar um modelo para uma coisa, usar um modelo para outra. Então isso aqui é bem legal, você vai orquestrando o teu time de agentes ao mesmo tempo. Bom, e claro, o editor não morreu, né? Se você quiser ver aquele editor clássico, é só você tocar aqui e ele te leva de volta para aquela versão mais dev raiz. Bom, e como eu tinha falado para vocês, eu preparei um prompt que vai te ajudar bastante. Ele vai pegar qualquer projeto que você tiver e quebrar ele em tarefas separadas. E cada uma dessas tarefas com um prompt pronto para você mandar para o teu agente. É o jeito que essas ferramentas esperam que você trabalhe. Então, se eu enviar aqui para o cursor, ele vai ver aqui que ele precisa ser o meu gerenciador de projetos para desenvolvimento com IA. O papel dele é me ajudar a me organizar, a planejar, delegar tarefas antes de abrir qualquer ferramenta de código. Então, ó, qual projeto ou feature você quer quebrar em tarefas? E aqui ele já me pergunta, ó. Enquanto isso, para eu calibrar as próximas perguntas até as 5, já vale um pouco de contexto. É algo novo no repositório? É algum outro produto? Pode ser uma frase só, depois eu aprofundo com perguntas de escopo. Então, basicamente aqui eu vou falar: quero que você me ajude a criar um onboarding para o app. Então aqui ele já está me fazendo uma série de perguntas. Quem que é o usuário zero nesse onboarding? Qual que é a dor principal que o onboarding precisa resolver hoje? Aqui, só para exemplificar, eu vou falar: responda todas as perguntas como preferir e avance para a próxima etapa. Então aqui ele já trouxe essas decisões assumidas, trouxe aqui todo um documento para a construção desse onboarding, e agora eu posso falar: delegue as tarefas para os agentes e inicie o fluxo. E aqui eu falei: utilize diferentes modelos para cada agente. Então ele está lançando várias tarefas em paralelos. Com subagentes diferentes, a gente pode acompanhar o que cada um vai estar fazendo aqui no app. Então esse agente está implementando o componente de design do onboarding e esse agente está implementando o layer de persistência. Então, quando a gente começa a perceber que todas essas ferramentas estão convergindo para esse mesmo lugar, a gente tem essa matéria aqui da O'Reilly Media, que ela publicou esse artigo em inglês. Ele tem esse título aqui: Conductors to Orchestrators, e eles explicam, né, a evolução de como que a gente cria software. Então, basicamente, a gente saiu de um mundo onde era preciso a gente dar instruções super detalhadas para o computador, né? E a gente passou para ferramentas cada vez mais fáceis, mais rápidas de usar, como ferramentas low e no code, né? Bubble, Will Web, por exemplo, até a gente chegar nesse momento da IA ajudar a gente a escrever o código. Só que agora a gente está entrando numa nova fase, né? Antes a gente era os condutores, então a gente pedia a ajuda para IA, e agora a gente está entrando na era de, em vez de só ajudar, a IA começa a executar as tarefas sozinhas. Então nós passamos a ser chamados aí de orquestradores. Então o condutor é o que a maioria faz hoje, né? Você conversa com o agente, ele sugere, você aprova, ele executa, você revisa um passo de cada vez. Então é como se você estivesse dirigindo ali um carro com um GPS, por exemplo, mas você está no controle ali de cada curva. Já um orquestrador, ele é o próximo passo. Então você dá missões para múltiplos agentes diferentes e cada um trabalha em paralelo. Você só revisa o resultado final. Então é como se você fosse o diretor aí de um filme, né? Ou então, como ele fala aqui, é como se você fosse um maestro, né? Você vai supervisionar toda a sinfonia de múltiplos agentes de IA trabalhando em diferentes partes do mesmo projeto. Então, com tudo isso estando cada vez mais claro, preste atenção no que eu vou te falar agora. Você precisa se preocupar cada vez menos com o como e começar a se preocupar cada vez mais com o que construir. Então, o como, todos esses múltiplos agentes de IA estão cada vez melhores e a gente está criando cada vez mais rápido. Só que o grande problema da década talvez seja focar no o que construir. E é isso que a gente te ensina, inclusive, na Product Builders Academy. Então, mais uma vez, link está na descrição. Se você quiser aprender a construir pensando o produto, tomando decisões de design com intenção e entregar apps que as pessoas realmente vão usar, toca nesse link da descrição, entra para a PB Academy, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Bom, aquele prompt que eu usei, ele está lá no meu Substack, na minha newsletter. Se você quiser acessar e copiar, é o segundo link da descrição. O primeiro é o da Product Builders Academy e o segundo é o do meu Substack, da minha newsletter, beleza? Então, copia lá e aproveita. Bom, se você chegou até o final, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. É isso, a gente se vê numa próxima. Valeu, até lá!